Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, dê saúde, força e vitória em nome de Jesus. Você que está me ouvindo no carro, na estrada, aonde você estiver, em casa com a família, ouça a palavra de Deus. Vamos entrar agora em Josafá, a vitória por meio da adoração. Segunda Crônica, capítulo 17, do 1 até o 12. Abre a sua Bíblia e vamos orar agora. Antes, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal, que você é precioso aos olhos do Senhor e você é abençoado por Cristo, em nome de Jesus. Aí diz assim: Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Aí diz assim: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes e de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino de suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, e teve riqueza e glória em abundância. Aí diz aqui assim: e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Haed, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semeias, Natanias, Zebadias e Azael, e Zemiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes, e Elisama e Jorão, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presente a Josafá com o dinheiro e tributos. Também os arábios lhe trouxeram gados moído, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortaleza de cidades e de munições em Judá. Viu? Josafá, ele era filho do rei Asa, um rei que foi abençoado no início, um rei que tirou a idolatria, que Jeroboão deixou,
né? Tirou a idolatria, tirou todos os pecados, andou no caminho do Senhor, nos mandamentos do Senhor, e no final ele se uniu com os idólatras, se uniu com o rei da Síria, que é tudo pagão, tudo idólatra, e cometeu os pecados, né? E foi pior ainda, né? Foi um rei que depois que ele foi repreendido pelo profeta, ele ficou irado e botou o profeta no cárcere, preso, e maltratou o profeta. Aí foi o fim dele, porque Deus aí decidiu tratar e matá-lo. Aí Deus botou uma doença nele e acabou com a brincadeira, né? Porque Deus não brinca, né, com o homem, né? O homem pensa que Deus está de brincadeira, mas Deus não brinca. Deus, quando decide, ele decide. E Asa foi um rei bom no início, como fez Josafá, o Salomão também, né? Salomão foi um bom homem no início, quis cumprir, mas no final se uniu com as mulheres egípcias e cometeu pecados graves. Fez tanto livro, mas não há certeza da sua salvação, né? E nós temos que analisar, né, os pecados dessas pessoas e procurar entrar no caminho certo, né? Naquele tempo não tinha graça, que é a graça de Jesus. Naquele tempo não tinha, né? Jesus não tinha vindo e o negócio era, não tinha conversinha fiada. Se pecasse, o couro comia, podia ser rei ou não rei, o couro comia. E a Bíblia diz, né, que Josafá, ele reinou e foi próspero. Aí diz aqui, em 1 Reis 22, abre a sua Bíblia. 1 Reis 22, versículo 1 Reis 22. Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos por 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar das mãos do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse: irei à peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor,
porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Elã. E ele disse Josafá: não fales, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei-me depressa a Micaias, filho de Elã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, nas praças, e à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenanã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe dizendo: vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz, profetizem coisas boas, para que seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem, viu? O rei só queria profecia de coisas boas. Mesmo sendo a mentira, ele queria profecia de... As pessoas também são assim. Só pode profetizar coisa boa. Se pedir que vai tombar, as pessoas não querem ouvir a verdade. São aqueles crentes que só querem coisa boa, mas na hora do vento, ninguém quer o vento soprando. Quando Deus manda o vento, ninguém quer. Aí diz assim: porém Micaias disse: vive o Senhor, que vive o Senhor. Porém Micaias disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero. Claro que ele disse isso para agradar o rei. O rei queria a mentira, então ele botou a mentira para poder agradar o rei, né? Sobe, você vai prosperar. Ele ia morrer. Ele morreu, né? E diz assim, disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Olha só, mentira, né? Mas ele queria a mentira. Tem gente que prefere a mentira do que a verdade. E o rei lhe disse: até quantas vezes conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pasto. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele nunca profetiza de mim bem, senão mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem introduzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito de mentira e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que?
Eu disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazer assim. Viu? Você quer a mentira, Deus te dá a mentira. Se você quer ouvir a verdade, Deus te bota a verdade. E o rei queria mordomia, né? Ele queria ir para a guerra e achar que Deus ia dizer assim, vai, que eu sou contigo, eu vou destruir os inimigos. Mas o Acabe era um lixo. O rei Acabe era um homem maligno, né? Um homem que se uniu com a Jezabel, né? E fez miséria para tomar o campo. Hoje em dia existe também assim, tem pessoas que têm inveja da outra, não tem coragem de agir, mas aí quer destruir a vida do outro, quer matar. Quantos fazem isso, né? Aí ele queria ir para a guerra e perguntou, só que Josafá, um homem segundo o coração de Deus, Josafá, um homem sério, um homem de honra, né? Josafá falou, consulta os profetas. E consultou. E aí, o único profeta que Acabe tinha, sério, digno, que aqueles profetas que Acabe tinha, era tudo mentiroso, né? Ninguém queria falar a verdade, queria agradar o rei. É igual você. Você trabalha no local, você quer agradar o teu patrão, né? Mesmo que ele seja um safado, um mau caráter e tudo, mas você sempre está elogiando. É igual a Acabe. Os profetas queriam, né? Diante do rei Acabe, rei de Israel, né? Rei de Israel, Josafá era rei de Judá. Aí queria agradar ele com mentira, mesmo uma mentira. Mas Miqueias falou, aí ele falou, tá vendo? Viu como ele profetiza de mim mal? Aí a Bíblia diz assim, ó, ele vai ser um espírito de mentira. Deus permitiu, Deus viu? Um espírito maligno veio, se apresentou diante de Deus e falou, eu serei o espírito de mentira. Ele vai e você vai prevalecer. Porque Deus induz, Deus permite. Você quer receber a mentira? Recebe a mentira e vai se dar mal. Aí a Bíblia diz assim, então Zedequias, filho de Canaã, chegou e feriu a Micaias no queixo e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaias e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai com pão e com angústia, com pão e de angústia, pão de angústia e água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaias, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. E o rei Acabe foi morto na batalha, né? E voltou sepultado, né? Por quê? Porque não quis ouvir. Se ele fosse mais humilde e mais temente, ele não morreria. E Deus ali cobrou, né? Então vamos entrar em 2 Crônica, capítulo 17. Da Crônica 17. Aí diz assim, Josafá, capítulo 17, versículo 1. E Josafá, seu filho, reinou no seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim,
que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalins, antes buscou ao Senhor de seu pai, o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presente a Josafá, e teve riqueza e glória em abundância, né? E exaltou-se o teu coração em seguir o caminho do Senhor, e ainda tirou os altos dos bosques de Judá, né? Aí disse: no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, né? Só até aqui, o versículo 6. Segunda Crônica 18, versículo 1. 18, versículo 1. E tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e apresentou-se com Acabe, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe e Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, ao rei de Judá: irás comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, e seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Não é só até aqui, né? Vamos entrar agora, né? Segunda Crônica 18, Segunda Crônica 18, versículo 28. Que diz assim: e subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me, eu então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras e disfarça-te, pois, ó rei de Israel. E entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grandes, senão contra o rei de Israel. E sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E cercaram para pelejarem, porém Josafá clamou ao Senhor, o Senhor ajudou, e Deus os desviou deles. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao
ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Viu? Ele morreu, ele era um homem mau, um homem que não andava na presença de Deus, e ele morreu. Ele armou, né, com Josafá: eu vou botar minha roupa em você para disfarçar, e você bota a sua em mim. Só que quando Deus quer matar, ele não erra a mira. Só que quando, na guerra, o rei da Síria, um simples arqueiro, mirou e a flecha se desviou e pegou o rei de Israel, Acabe, e atravessou o braço dele e entrou no coração. E ele ainda ficou um pouquinho de tempo, mas já estava morto. E ele quis malandragem, né? Jogou a capa dele, a aparência dele para o rei Josafá, né? Para se disfarçar, para ninguém perceber que era ele. Aí o cara ia morrer, quem ia morrer era Josafá, né? Mas Deus, ele sabe quem ele quer pegar. Aí o arco, a flecha pegou certo, foi e atravessou o coração, né? E o cara, o flecheiro, humilde, é um flecheiro que não tem muita, na hora devia não ter muita experiência, mas com toda a inexperiência dele, Deus fez desviar a flecha dele e matou o rei Acabe, né? Aqui agora diz aqui, 2 Crônica 19, que diz assim: profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas novas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar ao Senhor. E habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Betsabã até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vinde, e o que fazes, porque não julgais da parte do Senhor, senão da parte do Senhor, e Ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também estabeleceu Josafá alguns dos levitas
e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre a causa judiciais e tornar a Jerusalém. Né? Aí diz assim, e deu-lhe ordem, dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. E em toda diferença que vier a vós e vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre o sangue e o sangue, entre a lei e mandamentos, entre os estatutos e juízes, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos, fazei assim, e não vos fareis culpado. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós e todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, e todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, então estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei, e o Senhor será com os bons. E o Senhor será com os bons. Segunda Crônica 20, né? E Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos, né? E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. E então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há que te possa resistir. Porventura, ó Deus, nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra e de diante do teu povo Israel, e não deste a semente a Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao nome do Senhor, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo e peste ou fome, e nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os filhos da montanha e os das montanhas de Seir, pelos quais
não permites que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, se vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ó Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jesiel disse: dai ouvidos, todos a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Zeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vide a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. E Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos de Coraitas, que louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz e muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé, e Josafá disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, e saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo a louvar ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, olha, e das montanhas de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se, né? E a Bíblia diz aqui, versículo 24, né? Só até aqui. E entretanto chegou Judá a Atalias no deserto,
e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, mas 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Aí diz assim: e no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a pelejarem com alegria, porque o Senhor os alegrará acerca dos seus inimigos. A Bíblia diz, até o 27, a Bíblia diz que Josafá, uma multidão veio contra Josafá, e Josafá ficou desesperado, porque uma multidão, e como é que vamos fazer? Aí ele venceu a batalha, não foi na guerra, ele simplesmente adorou o Senhor, ele leu a palavra de Deus, adorou a Deus, preparou os homens, e o Senhor deu vitória a ele. O Senhor próprio cuidou dos inimigos de Israel, do povo de Judá, da tribo de Judá. O Senhor próprio cuidou deles. Quando eles foram ver, os corpos eram todos corpos mortos, e eles saquearam o despojo do inimigo que vieram contra eles para destruírem. Ele clamou ao Senhor, adorou ao Senhor, e o Senhor diz assim, o Senhor disse para ele: nessa peleja não tereis de pelejar, ficai de pé e vereis a glória do Senhor para convosco. Ainda disse assim, olha, o Josafá ainda falou para o povo: credes no Senhor vosso Deus e prosperarei, crede nos seus profetas, estarei seguro. Deus é aquele que batalha nas provas, nas lutas, que guerreia nas aflições. Ele é aquele que é só que você busque, jejum, lê a palavra, clama a Deus e louva. Não quer mais nada, para poder ter vitória. Porque também querer que Deus dê vitória, se você não busca, se você não adora, se você não jejuma, se você não lê Bíblia, você vai mofar, vai morrer sem ter nada, porque Deus não vai te dar nada. Ainda se bobear, ainda vai para o inferno. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. Tem que buscar, tem que ler Bíblia, tem que analisar a palavra de Deus e tem que clamar ao Senhor e jejuar, porque senão é perder tempo, é viver uma vida morta, acabada, e no final, quando fechar os olhos da terra, vai encontrar com o inimigo, não com Deus. Então, nós temos que orar, buscar a face dele. É o único caminho, não tem jeito. Josafá, um homem que Deus se agradou, um homem que buscou, um homem que pelejou, um homem que foi humilde e um homem que ali honrou a Deus. E Deus concedeu a ele a grande vitória. Então você tem que estar assim, firme,
Eu sou assembleano. Não tem assembleano, não tem. Cristo é um. Deus é um só. Deus é Deus de todos. A diferença é que Ele está contemplando todos. Se você não buscar, você vai perecer. E Deus não vai salvar uma pessoa que não faz nada para Ele. Tu acha que Deus, só porque mandou seu filho, Ele vai salvar uma vida, Ele vai botar uma pessoa no céu que nada fez para Ele? Que o tempo todo foi uma pessoa que não deu importância às coisas de Deus, né? Viveu uma vida, como diz, né? Medíocre, só símbolo. Eu sou crente. Até o diabo crê, estremece e não obedece, né? Até o inimigo crê. O inimigo sabe que Jesus é Deus, sabe que Jesus, ele está perto de perder, ele está perto de ser lançado no lago de fogo. Ele sabe tudo. Ele sabe mais do que você e do que eu. Só que você tem que dobrar o seu joelho para que Deus ache graça. Tu acha que Davi pagou o preço, errou também, errou. Mas ele buscou, pediu perdão. Deus olhou para o coração de Davi, viu que o coração dele era sincero e Deus deu vitória a Davi. E ele ganhou as guerras todas, se livrou dos seus inimigos. Leu o Salmo de Davi, que Davi clama ao Senhor, as orações de Davi para o Senhor, para livrar dos seus inimigos. Se você não buscar, meu amigo, é perder tempo, é viver uma vida de crente como todo mundo é. O mundo está cheio de crentes. Todo mundo dizendo que vai para o céu. Mas não busca. Não tem uma busca, não ama a Deus. É viver uma vida. Eu sou crente. Pode estar se enganando a si próprio. E pode estar perdendo o seu tempo, todo tempo. E depois vai se dar mal. E não tem jeito, não adianta misericórdia. Depois que morre e atravessa o lugar tenebroso, lá não adianta chorar. É como aquele, né, Lázaro, o mendigo, e o rico, todos dois morreram. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades, lugar de tormenta, foi sepultado. E ali sofreu. Ali, quando ele olhou para o alto, ele viu o fogo comer nele, ele começou a lembrar do que ele fez de maldade, de torturas, e ele não tinha, né? E chorou. Aí começou a gemer: Pai Abraão, manda que Lázaro pinga uma gota. Agora já era, meu filho. Agora tu vai ficar aí eternamente. E não tem choro, não tem vela. Então, tem que buscar, para depois não chorar e não dizer assim: a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Eu não vou levar o pecado dos meus filhos, nem meus filhos o meu. E nem a minha mulher vai levar o meu, e nem eu vou levar o dela. É individual. A gente ora junto. Mas só Deus sabe, né? E ela está buscando, como eu também estou. Meus filhos estão vivendo uma vida, está aí na mão de Deus, né? Agora, só Deus sabe quem vai atravessar. Deus tem os seus escolhidos, mas tem que fazer por si ser o escolhido de Deus. Senão é perder tempo. Eu sou de Cristo. Tá bom. Tá cheio de artista que se converteu a Cristo, dizendo que é de Cristo. No final, você vai ver. Muitos se desviam para um caminho ruim porque de tanto sofrer. Porque Cristo não é prosperidade, Cristo é salvação. Ele não oferece prosperidade a ninguém. Ele pode te ajudar, te abençoar, um socorro, mas Ele oferece a salvação. E para ter salvação tem que pagar o seu preço. Fica com Deus, que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nossas vidas em tuas mãos.
Entrego cada família, onde estiver, nos lares, vai ao encontro. Salva, liberta, transforma. Vai nos presídios, ó Pai, e salva aqueles que estão sofrendo, liberta e abençoa. Visita os corações, perdoa os seus pecados, lava eles com teu sangue. Dá vitória em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite em Cristo.